chamada de grande tribulação. Então me acompanhe um pouco mais à frente em Daniel, e agora eu vou ler com você os primeiros versículos do capítulo 12 de Daniel. Para aqueles irmãos que não tinham parado para ler Daniel ainda, está aqui uma oportunidade. Daniel 12 agora, os primeiros versos de Daniel 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o firmamento, e os que conduzirem a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. O que nós entendemos então desse final de Daniel? Daniel 7 a 12. A estrutura do fim dos tempos é a situação, o povo de Deus vai enfrentar uma oposição contínua durante a história. Nunca vai ser confortável para o povo de Deus na história. Não é confortável. Oposição é o que espera o povo de Deus dentro da história. Se o povo de Deus está confortável, tem alguma coisa errada. Nós não temos conforto aqui. A ideia é que, à medida que o tempo avança, o desconforto aumenta. O desconforto fica cada vez pior. Até que chega um momento em que se levanta o pequeno chifre, nos termos de Daniel. E esse pequeno chifre vai reagir, ou vai agir, contra o povo de Deus violentamente, promovendo violência contra o povo de Deus, promovendo morte contra o povo de Deus. E nos termos de Daniel, de novo, um tempo de angústia qual nunca houve desde o princípio dos tempos até aquele tempo. Mas naquele momento o povo de Deus será salvo. Então a ideia que Daniel entrega aqui, e é a primeira vez que essa ideia aparece na Bíblia, uma coisa que os nossos alunos aprendem no seminário, e você aprendeu isso no seminário, é que Deus se revela progressivamente. A revelação não é entregue no Gênesis 1, ela é entregue aos pouquinhos e a conta-gotas. E a primeira vez no texto bíblico que Deus descreve, que Deus informa, que Deus apresenta a estrutura do final dos tempos está aqui em Daniel. Assim, você encontra menções ao final dos tempos em Joel, em Zacarias, em Isaías, encontra, mas a estrutura está em Daniel. Daniel é o primeiro a organizar isso, é o primeiro a estruturar isso. Veja, ele não colocou um calendário específico, uma agenda específica, mas ele colocou uma diretriz, e a diretriz é desconforto, 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 até que surge a tal grande tribulação, promovida por quem? Promovida pelo pequeno chifre. Vou saltar agora de Daniel e vou para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos para o Novo Testamento agora. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2. O Paulo vai falar também sobre o adversário escatológico. Ele é chamado de pequeno chifre por Daniel, o chifre que fala blasfêmia. Lá em Daniel nós aprendemos que ele é uma pessoa, ele é um reino, ele é um poder, porque no momento em que o Daniel, aquele texto lá que eu estava lendo com vocês, no capítulo 7, no momento em que Daniel recebe o significado da visão, um anjo entrega para Daniel, o anjo fala para o Daniel: os animais são reinos, o chifre são reis. Olha, então aquele pequeno chifre não é um demônio, é uma pessoa, é um rei, é um monarca. Então, no Daniel nós aprendemos que os animais representam reinos. Então falar de animais monstruosos que perseguem o povo de Deus significa dizer reinos que se opõem ao povo de Deus. Agora chegamos a 2 Tessalonicenses capítulo 2, e o Paulo vai tratar deste assunto também. O Paulo começa assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo
tenha chegado o dia do Senhor. Não, ninguém de modo nenhum vos engane. O dia do Senhor não chegou, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha. O Paulo vai organizar de novo a estrutura do fim dos tempos. O povo estava imaginando que Jesus estava tão perto, mas tão perto, mas tão perto, que eles poderiam inclusive parar de trabalhar e esperar Jesus apontar nos ares. Tem que trabalhar mais, tem que estar voltando mesmo. Então tem crente aqui abandonando o emprego para esperar a volta de Jesus. Tem crente parando de trabalhar, ficando esperando a volta de Jesus. E o Paulo repreende essa igreja e fala para ela assim: olha, quem não trabalhar não vai comer. Continue no emprego de vocês. Continue trabalhando. Por quê? Porque pode demorar um pouquinho. Antes que ele venha, eu preciso que vocês tenham muita atenção, ele está dizendo para eles. Antes que ele venha, é preciso que algumas coisas aconteçam. Primeiro, é preciso que se levante a apostasia, versículo 3. A apostasia, e seja revelado quem? O homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus, aquele que é objeto de culto, aquele que pode se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis que o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Esse filho da iniquidade, homem da perdição, é o pequeno chifre. Você percebe então que ele não é chamado da mesma maneira pelos textos bíblicos. Ele já foi chamado de pequeno chifre, chifre que fala blasfêmia em Daniel, e aqui o Paulo chama de filho da perdição, homem da iniquidade. E o Paulo continua dizendo: ele será destruído pelo sopro da boca de Jesus quando ele voltar. Está aqui no versículo 8. Então você tem então algumas informações sobre ele. Você está juntando uma com a outra e está percebendo que o quadro a respeito desta figura está diante de nós. Próximo texto. Primeira carta de João, capítulo 2, o versículo 8. Deixa eu conferir aqui. Não, 18. 2:18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, aí encontramos a palavra anticristo. O João deu um nome para ele: anticristo. E é este nome que o tornará então famoso entre os teólogos e os estudiosos de escatologia. Então não foi o Paulo que deu esse nome para ele, não foi o Daniel que deu esse nome para ele, não foi o João que deu esse nome para ele. Quem deu esse nome para ele foi, no caso aqui, o João Apocalipse, né? Não foi o Apocalipse. Não foi o Apocalipse que deu esse nome para ele. Quem deu esse nome foi a primeira João. A primeira carta de João chamou-o de anticristo. Como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, não teriam saído. Ok, nós temos diante de nós aqui então mais um elemento para compor o quadro, o que é o anticristo. E esse texto aqui é muito importante para a maneira de interpretarmos o anticristo. Mas antes de fazer a interpretação, eu preciso ler o último deles, o último texto deles. O último texto deles é Apocalipse 13. Apocalipse apresenta a besta e o anticristo em vários momentos. Apresenta lá na morte das duas testemunhas, apresenta no capítulo 13, vai apresentar em outros instantes também,
dentro do Apocalipse, capítulo 19 da volta de Jesus. Mas 13 é o texto que mais descreve no Apocalipse o adversário escatológico. Apocalipse 13. Depois do 12, quando o dragão foi derrotado no céu e na terra, ele está irado. É o que diz o versículo 12 do capítulo 12. O diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E no finalzinho do capítulo 12, versículo 17, o texto termina o capítulo dizendo: o dragão, irritado com a mulher, porque ele não conseguiu destruí-la, foi pelejar contra os outros filhos, ou o restante da sua descendência. Quem são estes? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ora, quem guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus somos nós, a igreja. O dragão então está agora perseguindo a igreja, porque ele foi derrotado no céu, derrotado na luta dele lá contra a mulher e a criança messiânica do capítulo 12. Depois disso, o texto informa essa relação de ódio entre o dragão e a igreja. O texto diz: o dragão tem ódio da igreja, o dragão persegue a igreja, o dragão é o diabo. Ele vai explicar como o dragão vai fazer isso. Capítulo 13 do Apocalipse. E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Ora, quando ele começou a falar essas coisas, logo você começou a lembrar de Daniel. Era aí, besta que vem do mar, Daniel. As bestas de Daniel todas vêm do mar, todas. Chifres, cabeças, nomes de blasfêmia, é Daniel que ele está citando. Ele está citando Daniel. E aqui, a dica para você entender o capítulo 13 é o seguinte: João está descrevendo o adversário escatológico nos termos de Daniel, só fazendo uma junção. Ele usa os elementos das 4 bestas para descrever aqui a besta que veio do mar. Ele continua dizendo: a besta que via era semelhante a leopardo, pés de urso, boca de leão. Agora volta lá para o texto de Daniel. O primeiro animal que Daniel viu era o quê? Era um urso. O segundo animal, não, era um leão, né? Real. O primeiro animal era um leão. O segundo animal era o quê? Urso. O terceiro animal era o quê? Leopardo. Olha o que ele diz aqui, ó. A besta era semelhante a leopardo, urso e leão. São os animais de Daniel. E deu ao dragão o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Ele vai começar a dar pistas para os leitores identificarem a besta do seu tempo. Ele disse assim: e vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, o diabo, né? Porque ele deu a autoridade dele à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é igual à besta? Quem pode lutar contra a besta? E foi dada à besta boca para proferir blasfêmias e arrogâncias, é o pequeno chifre, e autoridade para agir durante 42 meses, é o Daniel de novo. Ele está citando Daniel. Lá em Daniel está lá o texto, lá no capítulo 8 inclusive, Deus deu autoridade para que esses animais façam o que eles têm que fazer por um certo tempo, até que o Filho do Homem apareça e o reino dos santos do Altíssimo seja entregue aos santos do Altíssimo. Já tenho o suficiente para fazer o seguinte agora com você. Todos esses textos descrevem o mesmo fenômeno que os estudiosos da escatologia chamam de adversário escatológico, que é uma oposição ao povo de Deus. Lá em Daniel, essa oposição é esperada para o fim dos tempos. Daniel entende que no final dos tempos se levantará um opositor deste. Este opositor promove então a última perseguição, a derradeira. Porque logo após ela vem o final dos tempos, vem o Filho do Homem, vem o reino dos santos do Altíssimo. Só que a história de Israel passa, aquilo que chamei de revelação progressiva,
E nós aprendemos, por meio dela, que figuras como o pequeno chifre aparecem na história de Israel de vez em quando. É possível apontar figuras como esta. Então, quando chega no Novo Testamento, uma passagem como 1 João me ajuda a entender que nós ouvimos falar de um anticristo, mas outros anticristos se manifestarão dentro da história. Sim, ouvimos falar de um anticristo, mas durante a história outros se manifestam. São prenúncios daquele, são antecipações daquele. Alguns autores chamam de prolepsis, que é uma palavra que significa basicamente antecipação daquele. Uma expressão que eu gosto de usar para explicar então a forma como estes anticristos no plural se manifestam na história, a relação deles com o anticristo do singular no fim dos tempos. Uma imagem que eu gosto de usar para explicar é a imagem que Jesus usou para falar do assunto, no sermão profético dele, lá em Mateus 24. Lá em Mateus 24, Jesus começa a entregar sinais proféticos para os discípulos, porque eles perguntaram que sinais haverão da tua vinda. Aí Jesus fala, sinal 1, sinal 2, 3, 4 e 5, mas ele diz assim, isto é apenas o princípio das dores, dores de parto. Paulo vai usar também a imagem das dores de parto. E o Apocalipse também vai usar a imagem das dores de parto. A imagem das dores de parto é usada então nestes textos para dizer de que forma estes sinais, e entre eles os anticristos, no plural, se repetem na história. Tomando a imagem das dores de parto, elas indicam que o bebê está para nascer. Quando as dores de parto começam, as mães correm para o hospital, vão atrás de um médico. Na minha época de roça, chamava a parteira mais próxima. A parteira mais próxima estava no povoado mais próximo. Então foi assim que eu nasci, lá na roça, no meio do mato, quase no meio do mato, né? Porque deu tempo de a parteira chegar e fazer o parto em casa. Mamãe estava na roça, com meu pai também na roça, e ela começou a sentir as dores. E aí, é roça, meu filho. Não tem hospital por perto não, o hospital é longe. Aí alguém saiu correndo até o povoado mais perto, um povoado pequenininho até hoje, devia ter na época lá algumas dezenas de pessoas apenas, para chamar uma mulher lá que fazia parto, era parteira. E as dores, elas têm uma estrutura, elas vão crescendo, e não apenas crescendo, elas vão, como um relógio, vindo em ondas, funcionando na forma de relógio, né? O intervalo entre uma dor e a outra dor é o sinal de que o bebê está cada vez mais perto de nascer. As dores de parto funcionam assim. Aí a parteira chegou e deu tempo de eu nascer com ela, né? Com a ajuda dela. As dores de parto, então, como um relógio, elas crescem quanto mais perto do bebê nascer, e elas se repetem em intervalos menores, cada vez mais perto do bebê nascer. Esta é a imagem que eu dei para vocês aqui agora, que é uma imagem do cotidiano da humanidade. Afinal de contas, todo mundo que está aqui veio de uma mãe. Todo mundo que está aqui nasceu de uma mãe. Consequentemente, essa mãe pode ter experimentado as dores de parto, se não, teve a tal da cesariana. Na antiguidade não tinha cesariana, Léo. Era isso aqui mesmo. Não tinha outra opção. É dor de parto. Tá? Então, é a imagem mais apropriada para dizer o seguinte: quanto mais perto de nascer, mais forte é a dor. Agora imagina comigo aqui o seguinte, a dor aumenta, o bebê está nascendo. O intervalo diminui, o bebê está nascendo. Pega isso e aplica à volta de Jesus. A volta de Jesus é como o nascimento da criança. O sinal aumenta de tamanho. Jesus está voltando. O anticristo
se repete em intervalos cada vez menores. Jesus está voltando. Antíoco Epífanes, lá em 167 a.C., é um desses anticristos. Depois veio o Nero. Depois veio o Domiciano. Depois veio o Décio. Depois veio... E vai se repetindo, meus irmãos. Até chegar aos dias atuais. O que é o anticristo? O anticristo é um instrumento do diabo, é uma pessoa que persegue o povo de Deus, que odeia o povo de Deus, gratuitamente. Fizemos nada para ele, mas ele tem ódio da igreja de Deus, ele tem raiva, e a sua missão de vida é prejudicar a igreja, é prejudicar o povo do Senhor, é maltratar o povo, é tirar nossos direitos, é nos punir injustamente, é dizer o que nós não podemos falar e o que nós podemos dizer. Ele quer controlar a nossa voz. Ele quer dizer o que você pode pregar no púlpito. Consegue dizer agora? Não precisa falar não. Apenas pense. Consegue pensar em quem é o anticristo da atualidade? Hein? Consegue pensar? Consegue? Não precisa dizer não precisa não. Só pensa. Consegue pensar? O que o texto nos informa é que anticristos se repetem em intervalos cada vez menores, sempre maltratando a igreja e o povo de Deus. No passado ele matava, agora quando ele não pode matar, ele maltrata. Até que em algum momento se levantará o maior de todos eles, o que vai promover a pior perseguição, aquela que Daniel chamou de a grande tribulação. Jesus a chamou do mesmo jeito. Este último e derradeiro anticristo será o anticristo dos anticristos, a besta das bestas, a maior de todas elas. Depois da sua manifestação, Jesus está apontando nos ares. Então você entende que quando alguém me pergunta quem é o anticristo, eu preciso contar essa história toda? Não dá simplesmente para dizer, olha, fulano é Beltrano. Por quê? E se eu não conto essa história toda, e se eu digo simplesmente, o anticristo era o Domiciano? Não, pastor é incrédulo. Não, você não esperou eu terminar a resposta. Ele é um anticristo. O anticristo é Antíoco Epífanes. Eu é incrédulo. Não, você não esperou eu terminar, eu estou só começando. O anticristo é o fulano que está ali, perseguindo a igreja. Então, o pastor está dizendo que Cristo vai voltar daqui a 15, 20 anos. Não, você não esperou terminar. Porque esse que está perseguindo a igreja não é o maior. Haverá um outro maior do que ele. Então, quando esse outro, maior do que ele, o maior de todos eles, se levantar, aí sim, Cristo está próximo de voltar. Então, a pergunta sobre o anticristo tem que ser respondida em 3 níveis. Nível 1, nível histórico. Quem era o anticristo no tempo do Apocalipse de João? Domiciano, o imperador da época do João, que fazia isso aqui, ó, que ele está descrevendo aqui. Quem é o anticristo dos tempos atuais? Tem alguns. Não me pergunta pelo nome, mas eu tenho na minha memória alguns. Quem será o anticristo no final dos tempos? Não sei. E aconselho a vocês a evitarem fazer apostas. Tá? Quem apostou até agora se equivocou. Não é sensato ficar fazendo apostas. Eu garanto que é o fulano de tal. Meus irmãos, quando eu estava adolescente, lá em Mantena, minha cidade de origem, eu lia livros sobre escatologia já. Gostava desse negócio desde pequeno. E eu lembro de um dos livros que eu lia lá na minha roça, que dizia que o anticristo era o presidente da Rússia, porque ele tinha um sinal na testa, e aquele sinal na testa era o símbolo do anticristo. Ele tinha uma lua, assim, uma meia-lua naquela época. Era o Gorbachev. Tinha uma meia-lua lá, e o cara escreveu, é o presidente da Rússia, que é o presidente, que é o anticristo. Aí, com essa fala dele, ele estava dizendo o quê? Que durante a vida do Mikhail Gorbachev, o Mikhail Gorbachev ia fazer a manifestação no final dos tempos, e aí Cristo ia voltar. Ó, você pega esse livro dele hoje, esse livro serve apenas para mostrar para nós, e para nos ensinar a não falar besteiras como essa. Eu posso dizer, fulano é anticristo, Beltrano é anticristo. Agora dizer que ele é o último e derradeiro anticristo, isso é marcar a data da volta de Jesus.
E isto não devemos fazer. Recentemente uma cantora, até bem intencionada, ela chegou e do púlpito de um carnaval, ela disse que Cristo voltaria em alguns anos, 5 a 10 anos, né? Aí a outra cantora, respondendo, disse assim: vamos macetar o Apocalipse, né? Vamos cancelar o Apocalipse, como se o Apocalipse pudesse ser cancelado, né? Uma, bem intencionada, disse que não devia dizer. A outra, uma arrogância, uma petulância, uma prepotência gigante, como se alguém pudesse impedir os eventos do Apocalipse. Nem ela, nem ninguém pode impedir o Apocalipse de acontecer. Ela pode não gostar do Apocalipse, mas eu te garanto, macetar o Apocalipse ela não consegue. Pois bem, respondi a pergunta de ontem à noite, agora vou responder a outras mais. Pode passar aí, Leonardo, estou à sua disposição, pode fazer um monte delas, nos próximos 10 minutos eu vou responder todas. 10 minutos. Pessoal, eu estou feliz, né? Porque normalmente sou eu que me faz as perguntas, né? E eu tenho que responder na prova. Agora sou eu que vou fazer as perguntas para ele, né? Viu aí? Então, só separei as perguntas mais difíceis, né? Tô brincando. Quando você for para aluno, eu vou fazer também. Não. Tô brincando. A próxima disciplina para ele. Vamos lá. Assim, tem algumas perguntas que já foram respondidas ontem, tá? Mas eu separei aqui, na verdade, 2 delas somente, porque tem muita gente que não conseguiu estar com a gente aqui ontem, mas que entendo que são perguntas que são importantes de serem respondidas. Então, eu queria começar com essas 2, e essas 2, se puder, a gente dá uma resposta mais sucinta, né? E tá lá na internet também a resposta mais detalhada, tá? Primeira pergunta é o seguinte: existe algum significado oculto, sentido verdadeiro do Apocalipse? E se a gente pode interpretar o Apocalipse de forma literal? O Apocalipse não, os personagens do Apocalipse de forma literal, enfim. Tá sim. Pergunta número 1, eu respondi ontem, eu acho que volto nesse caso aqui a insistir para quem não esteve comigo ontem à noite. Não dá para fazer a leitura literal do Apocalipse, não dá de jeito nenhum. Por quê? Porque o Apocalipse, você já entendeu aqui, é cheio de símbolos. O Daniel já mostrou para nós que um monstro que nasce do mar é na verdade um reino. E um chifre que fala blasfêmia é uma pessoa. Ora, se um texto que diz que um monstro é um reino e um chifre é uma pessoa, se um texto desse tipo é lido por nós, eu não posso ficar lendo literalmente, senão eu vou ficar vendo monstros com chifre. Caverna do dragão. Leopardo com asas. E o cordeiro, gente, como é que eu posso ler o cordeiro literalmente? O cordeiro é descrito aqui com uma espada dentro da boca. O cordeiro é descrito aqui como se fosse um cavaleiro sobre um cavalo branco. É uma imagem. Ele vai se casar com uma mulher que é a igreja. É uma imagem. O Apocalipse deve ser interpretado simbolicamente. Agora, isso não significa que ele tenha segredos ocultos. Não tem não. Porque os símbolos são interpretáveis. Nós temos os códigos no sentido os léxicos, nós temos o dicionário de interpretação do Apocalipse em outras obras apocalípticas. Acabei de mostrar para vocês aqui o Daniel. O Daniel disse para nós, uma besta é o reino. Ora, se é assim, eu encontrei no Apocalipse um monstro se levantou do mar, logo o monstro é um reino. Então, onde eu encontro os códigos para interpretar? O dicionário da interpretação, nos outros livros iguais. Isso significa dizer que boa parte da dificuldade dos crentes na compreensão do Apocalipse está na pouca familiaridade, no pouco contato com outros livros iguais ao Apocalipse. Você lê pouco esse tipo de texto e por isso você tem dificuldade de entender. Isso é igual aprender a dirigir. A primeira vez que você pega no volante, você treme todo. Fica atrás de alguém que está aprendendo a dirigir. Autoescola. Essa semana, meu bem, eu fiquei atrás de um carro de autoescola. Devagarinho, morrendo toda hora. Morria ao chegar no sinal, morria ao sair do sinal. Uma dificuldade de fazer uma curva. E eu atrás dele, no engarrafamento, 5 da tarde, atrás da autoescola. Falei, Senhor Jesus, dá-me paciência. Eu tenho que ter paciência, ele está aprendendo, certo? Eu já estive naquela posição.
Eu me enxerguei ali há 20 e tantos anos atrás, quando eu fiz a minha habilitação. Né? Eu era ele, lá quando eu estava na minha primeira vez. Agora, depois de 30 anos, você vai, o carro vai direto e o medo vai passando e você nem pensa mais para fazer as coisas. Não pensa mais. Tem que fazer o quê? Você não pensa. É automático. É tão automático que às vezes o carro vai sozinho. Né? Já aconteceu com você de você estar indo para algum lugar e entra numa rua que você não era para entrar, mas o carro está um automatismo tão grande que você entrou na rua? Já aconteceu comigo uma vez. Eu morava em Niterói, mas não era para ir para Niterói, era para ir para a Avenida Brasil. Mas eu estava tão automático, estava desatento assim, pô, entrei na ponte. Quando você entra na ponte, tem que atravessar a ponte todinha para voltar. O carro vai sozinho, você não pensa mais para fazer. Então, Apocalipse é a mesma coisa. Por que você tem dificuldade de compreender o Apocalipse? Porque lê pouco o Apocalipse. Lê mais. Lê muito. Lê Apocalipse e Daniel. Lê o sermão profético de Jesus. Lê as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Lê 1 Coríntios 15. E, bom, os outros Apocalipses que não estão na Bíblia, eu não vou dizer para você sair lendo esses textos, que você vai precisar de ajuda, de recursos para ler. Mas o Leonardo vai ler. O seu pastor vai ler. Os pastores da igreja leem esses livros para ajudá-los a interpretar o Apocalipse. Então entenda, não tem nada oculto aqui, escondido aqui, para um iniciado qualquer em algum lugar do planeta de repente descobrir. Deus me revelou. Besteira. Não vá atrás. É falso profeta. O que está aqui para ser entendido. E neste caso, quando eu não entendo, onde é que está a falha? Em mim, que não consegui compreender de onde veio o símbolo. Mas não tem nada aqui escondido assim, oculto para alguém dizer, achei a data da volta de Jesus. Achou nada. É falso profeta. Amém, glória a Deus. Vamos para a próxima. Eu separei em temas, e agora o tema que a gente vai entrar é tribulação, milênio e arrebatamento, tá? Existe alguma base bíblica para a gente acreditar no arrebatamento secreto? Meus irmãos, no arrebatamento secreto, não. Não tem base bíblica nenhuma. Tanto é que o arrebatamento secreto, ele nasceu em 1830. Temos a data de nascimento dele. Em 1830, John Nelson Darby, numa conferência que ele chamava de conferência profética, ele presenciou uma jovenzinha. Essa jovenzinha teve uma revelação, está na história, tá? Só vocês procurarem que vocês vão achar. E essa jovenzinha recebeu de Deus uma iluminação. E vocês sabem como a nossa igreja entende esse negócio, né? E quando essa irmãzinha, essa jovenzinha, adolescente, ela é adolescente, ela voltou da revelação, ela disse que a igreja seria arrebatada secretamente por 7 anos. Não foi nem o John Nelson Darby, então, que criou o esquema, foi a jovenzinha lá que teve a revelação. E aí o John Nelson Darby viu aquilo e disse, nossa, isso é interessante. Então nasceu em 1830 a doutrina do arrebatamento secreto. O que é a doutrina do arrebatamento secreto, meus irmãos? É a doutrina que diz que a igreja tem que sair da terra para que as profecias se cumpram em Israel. Se a igreja não sair da terra, as profecias não vão se cumprir. Então a igreja tem que sair. E como ela vai sair? Jesus arrebata secretamente a igreja. Ela some da história. Igual no filme Deixados para Trás. Sumiu a igreja. Aí some um, some outro. Já viu esses carros que tem um adesivo assim, no arrebatamento o carro vai ficar desgovernado? Já viu esse carro? Já. Então, o nome disso é arrebatamento secreto. A pessoa então entende que vai ser arrebatada secretamente. Jesus não foi visto, ninguém viu ele. É a igreja que sumiu por 7 anos. Nestes 7 anos, as profecias que faltam se cumprir em Israel se cumprirão. Israel vai aceitar Jesus como Salvador, o anticristo vai perseguir Israel, e depois que o anticristo perseguir Israel, Israel se converter, Jesus volta. Isso não está na Bíblia. Isso não é bíblico. Não está. O que tem na Bíblia é o arrebatamento, é o encontro de Jesus. Está lá em Paulo, em 1 Tessalonicenses.
Não tem nada secreto aqui. A descrição bíblica do arrebatamento começa assim: e uma trombeta foi tocada no ar. Isso é secreto, meu irmão? Trombeta angelical é secreta, meu irmão? A trombeta foi tocada, o Jesus apareceu no céu, os mortos ressuscitam. Isso é secreto, meu irmão? Os mortos vão ao encontro de Jesus, os vivos arrebatados vão ao encontro dele. Isso é secreto? Não é secreto. A descrição do arrebatamento na Bíblia não é secreta. Ir ao encontro de Jesus ostensivamente, todo olho vê. Então a volta de Jesus é visível, não é secreta. Essa necessidade da igreja sair da terra para Israel se converter é fruto de um outro equívoco. Já que nós estamos aqui entre pares, eu uso algumas palavras mais fortes. Quando eu estou numa outra igreja, eu uso palavras mais amenas. É um equívoco. Qual é o equívoco aqui? Entender que Deus tem dois povos, a igreja e Israel. Israel é um povo, a igreja é outro. E neste caso, a igreja foi criada por Deus porque Israel não cumpriu o seu papel aceitando Jesus no final das 7 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel. Já que Israel não aceitou Jesus, Deus teve que criar a igreja. Mas a igreja então é o plano B de Deus. O plano original era Israel. Mas Israel não fez o seu papel, então Deus teve que criar a igreja. E a igreja agora é o plano B de Deus. Deus trata a igreja de um jeito, mas o povo dele é Israel. Primeiro, aí quando a igreja sair, Israel vai poder se converter, sem a igreja na terra. Porque se Israel se converte com a igreja na terra, se converteu indevidamente. Tem que se converter sem igreja para se cumprir a profecia. Isto é um equívoco. Não tem outra palavra para descrever isso. E é um equívoco doído ainda, porque a igreja no Novo Testamento é joia do plano de Deus. O Paulo disse que a igreja foi fundada antes da criação do mundo. Deus já pensava na igreja lá antes de criar Adão e Eva. E agora vem um grupo dizendo que a igreja é o plano B. A igreja é porque não deu certo o plano original. A igreja é um parêntese na história de Deus. Meu irmão, isso aí diminui Deus. Reduz Deus de tamanho. Deus não tem plano A nem plano B, tem um plano só. Se Israel quiser se converter, vai se converter por meio de Jesus Cristo, pela pregação da igreja. Não tem outro caminho para Israel se converter. É um equívoco, não tem outra palavra para escrever isso. Deus só tem um povo, a igreja. Esse Israel político, esse Israel étnico, esse Israel que está lá na Terra Santa, lá agora, não é automaticamente povo de Deus só porque é descendente de Israel, é descendente de Abraão. Ter sangue de Abraão correndo nas veias não salva ninguém. Ter sangue de judeu não é salvação automática. Salvação é pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Se o judeu quiser se salvar, tem que dobrar o joelho diante de Jesus. Ser judeu não é primazia espiritual. Não é status diferenciado dentro do reino de Deus. Neste caso, Deus só tem um povo e trata esse único povo de uma única maneira. O povo de Deus agora se chama igreja. Se Israel quiser ser salvo, tem que entrar dentro da igreja. Não tem outro caminho de salvação. Neste caso, o arrebatamento secreto é um grande equívoco teológico criado para justificar o fato de que John Nelson Darby entendia que havia profecias que não se cumpriram em Israel. Mas as profecias, segundo o Novo Testamento, se cumpriram espiritualmente na igreja. Não precisam se cumprir espiritualmente em Israel, literalmente em Israel. Elas se cumpriram espiritualmente na igreja. Então não tem isso. Eu acho, meus irmãos, que esse tipo de afirmação, inclusive, reduz o tamanho da igreja, o valor da igreja no projeto de Deus, que é o projeto de salvação da humanidade. Amém. Até que horas a gente pode ir? São 10 horas, 10h15. 10h15? Tá bom. Eu agora vou responder de forma mais objetiva as perguntas, então. Tá bom, beleza. Então vamos lá. O que você entende... Você não vai conseguir responder rápido. O que você entende por Gog e Magog?
Coloque Magog é uma referência que surgiu lá em Ezequiel, que fala de uma oposição no final dos tempos. Essa oposição no final dos tempos aparece também em Apocalipse, e ela será instrumentalizada pelo dragão e pelo anticristo. É uma oposição vencida por Jesus no seu retorno. Amém. Você comentou ontem sobre 4 visões, interpretações a respeito do milênio, né? Do amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo e o pré-dispensacionalista, né? O pessoal está curioso aqui para saber a sua opinião e o que seriam essas visões. A minha opinião, ela não é tão relevante assim, né, meus irmãos? O sensato nesse caso aqui é a gente entender as visões, compreender aquelas do ponto de vista de plausibilidade mais próximas do texto bíblico, e entender que algumas são invenções muito contemporâneas a nós. E logo você percebeu pela minha fala aquela que eu acho invenção mais perto de nós. Do ponto de vista histórico é exatamente isso. O Apocalipse surgiu em 96, ele foi lido durante 200, 300 anos de uma forma que na história da igreja chamamos de forma quiriasta, mas nos livros de teologia chamamos de pré-milenismo, que é Jesus vem, intervém e inaugura um reino dentro da história. Esse pré-milenismo, como ele é diferente do atual, chamamos esse pré-milenismo de pré-milenismo histórico. Em meados do ano 270 surgiu uma outra corrente. Esta outra corrente é chamada de amilenismo. Essa corrente entende que o milênio ele é o período espiritual da igreja na Terra. E o nascimento desta corrente é derivado da mudança de perfil do Império Romano. O Império Romano está se tornando cristão. E quanto mais cristão o Império Romano se torna, mais difícil é ler o Apocalipse da forma original. Então surge o amilenismo. Agostinho de Hipona, por exemplo, e os autores amilenistas daquele período entendem o pré-milenismo histórico como uma visão judaica e material. Vejam só aqui, ao dizer, quando Agostinho diz que isso é judaico e material, ele está já fazendo um juízo. Qual é o juízo dele? Entender que tem reino de Deus na história é judaico. E se é na história, é material. E o Agostinho entende então que quando Jesus voltar, não tem mais nada na história. A história acaba. O problema disso, a razão disso, na verdade, é por causa do perfil do império agora. Quase todo mundo cristão. É difícil entender o contexto como adversário. E já que o contexto é tão positivo, quase todo mundo é crente, ficou mais confortável a visão amilenista. No século XIII surge uma outra visão, 12 para o 13, a visão pós-milenista, que imagina que a igreja vai promover o reino de Deus na terra, sem a volta de Jesus. Quando a igreja evangelizar o mundo e o mundo ficar evangelizado, nasce um período de paz na terra. E só depois da paz na terra é que vem Jesus. Esta é a visão pós-milenista. Esposada por alguns avivalistas, como Jonathan Edwards, por exemplo, e alguns mais próximos de nós. Mas no momento ela é minoria, muito pouca gente abraça o pós-milenismo, pouquíssimos autores confessam o pós-milenismo nesse momento. E a última corrente é exatamente a que John Nelson Darby fundou, organizou a partir de 1830 em suas conferências. Ficou famosa, ficou popular, é a corrente majoritária de escatologia hoje. Falar de escatologia hoje é você reagir contra o dispensacionalismo. Por quê? Porque ela se tornou a mais numerosa. A mais numerosa em função de alguns motivos. Primeiro motivo, uma Bíblia cheia de notas dispensacionalistas, chamada Bíblia de Scofield, popularizou enormemente nos Estados Unidos a corrente. E depois, quando nascem as denominações pentecostais, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, todas elas nascem dispensacionalistas. Todas elas. Isso quer dizer que como a ala evangélica que mais cresce no Brasil é a ala pentecostal, automaticamente a ala majoritária vai ser a ala dispensacional. Para vocês terem uma ideia, os evangélicos estão chegando hoje, em termos numéricos no Brasil, a 30% a 35% da população brasileira. A maior parte deles, pentecostais. Os evangélicos não pentecostais são minoria. Isso significa dizer que a maior parte da população evangélica no Brasil abraça o pós-milenismo, o dispensacionalismo. Então livros como Deixados para Trás fazem um sucesso tremendo aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos também. Filmes como Deixados para Trás enchem o cinema. Por quê? Porque é a corrente da maioria. Mas é a corrente mais recente.
Eu entendo que esta forma de abordar o assunto já disse para você qual é a minha visão. Amém. Seguindo então, a gente vai para um outro tema aqui, que é a Nova Jerusalém, né? A igreja vai ser levada para o céu vai descer, como que vai funcionar essa relação? A Nova Jerusalém, após o juízo final, é uma nova realidade. Essa nova realidade, ela é transcendental, porque Deus habita entre nós. Há elementos desta realidade naquela transformados, glorificados, mas ela será uma realidade completamente diferente. Então, não dá para dizer que será aqui ou vai descer para cá, porque essa vai ser descontinuada. Amém. E aí vamos para o próximo tema, tá? Eu estou pulando algumas perguntas porque já foram respondidas. E o tema agora são significados de uma forma geral, anticristo, bestas, testemunhas. Algumas já foram respondidas no início, né? Então eu vou pulá-las, mas o que significa o 666, né? O pessoal fala bastante questão de chip, enfim. Você poderia elucidar para a gente? O 666, ele é uma expressão numérica para falar do anticristo. O texto de Apocalipse diz: a besta terá um número, o número dela é 666. É uma expressão simbólica. Se eu já disse para você que a besta é o adversário escatológico, o 666 é uma representação numérica do adversário escatológico. Não passa disso. Não significa nenhuma outra coisa. Não é um chip, não é o código de barras, não é o cartão de crédito, não é nada disso. O chip, o código de barras, na verdade, isso é teoria da conspiração. E tem gente que gosta de teoria da conspiração. Eu não gosto. Confesso a você que teoria da conspiração me irrita. Me irrita profundamente. Mas se você gosta, bom. De repente algumas pessoas têm o direito de gostar. Mas não passa disso. Teoria da conspiração. Amém. Sobre as duas testemunhas, o que você pode se entender sobre elas? As duas testemunhas representam a igreja do final dos tempos perseguida pelo anticristo. Amém. Bom, e existe também o momento que fala lá sobre os 4 cavaleiros, né, dos primeiros 4 selos, né, o branco, o preto, o vermelho e o amarelo, né? A partir de que momento eles começam a atuar? O branco é o mesmo branco que fala posteriormente? Os 4 cavaleiros do Apocalipse representam sinais proféticos, os mesmos sinais proféticos que Jesus anunciou lá em Mateus 24. A guerra, a fome, a violência, a peste serão personagens ao evento do fim dos tempos. Eles já começaram desde Jesus e estão em processo de acentuação até o final dos tempos. Amém. Sobre a perseguição mencionada em Daniel, essa perseguição não está restringida a Israel na história? E os animais não poderiam ser os reinos que passaram até a vinda de Jesus, Babilônia, Medo-Pérsia, grego e romano? Como eu comentei com os queridos irmãos, a profecia de Daniel, ela vai ser recebida por Jesus, vai ser recebida por Paulo, vai ser recebida pelo Apocalipse. Então não dá para dizer que ela ficou restrita a Israel. Dizer que ela ficou restrita a Israel seria negar a leitura que Jesus faz de Daniel, a que Paulo faz de Daniel e que o Apocalipse fez de Daniel. Se eles leram Daniel e entenderam que Daniel ainda era relevante e atual, quem somos nós para dizer que Daniel está vencido? Amém. Sobre ressurreição, como que funciona a ressurreição dos mortos? É em espírito, é em corpo? O que seria esse corpo? Ressurreição dos mortos não é em espírito, ressurreição dos mortos é com o corpo. Afinal de contas, ressurreição implica corpo. Foi assim que Jesus ressuscitou. Quando o Paulo descreve em 1 Coríntios 15 a ressurreição, o Paulo diz que os santos, os crentes, vão ressuscitar como Jesus. Agora então é só olhar para Jesus, como Jesus ressuscitou, e imaginar como será o corpo da ressurreição, como o corpo de Jesus. Paulo fala isso em vários momentos da sua carta. Quer imaginar como será o corpo da ressurreição? Veja como é o corpo de Jesus após a ressurreição. Amém. Então, entendendo isso, entre a morte, nossa morte, e a ressurreição, o que acontece nesse meio do caminho? Os crentes estão com Cristo, celebrando, adorando e cultuando em espírito, sem os seus corpos. Entre a nossa morte e a volta de Jesus, nós estamos então
incompletos lá. Por quê? Porque o corpo está no chão, virando poeira. É por isso que o Paulo espera ansiosamente a volta de Jesus, para que os crentes tenham seus corpos ressuscitados novamente. Para o apóstolo Paulo e para a Bíblia como um todo, corpo é parte do projeto de Deus. Almas desencarnadas pela eternidade não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é o corpo igual ao de Cristo após a ressurreição e o corpo de Adão antes do pecado. Qual é o projeto de Deus para você, meu irmão, na eternidade, após a volta de Jesus? É Adão antes do pecado, é Jesus após a ressurreição. Então tem corpo, e esse corpo implica que o sujeito que está, o crente que está em espírito, adorando e celebrando no céu, tem o seu corpo de volta, na volta de Jesus. Amém. Eu vou voltar, a gente tem mais 2 minutinhos, vou voltar em algumas perguntas que eu fui deixando. Já acabei já a lista? Oh, que beleza, hein? Eu separei as mais importantes, né? O que seria a mulher que o dragão persegue? A mulher que o dragão persegue é o Israel do antigo pacto, que deu origem a Jesus e à igreja. Amém. E os anciãos que ficam ao redor do Os 24 anciãos, os presbíteros celestiais que ficam em volta do trono no capítulo 4, representam o povo de Deus. O número 24, ele é uma expressão simbólica, representando os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, 24, em volta do trono. Todo o povo de Deus salvo, aqueles salvos do antigo pacto e os salvos do novo pacto. Sobre essa lógica, o que seria os 144 mil? Você já comentou ontem, e você comentou sobre a questão de 12, 12 e 1000, né? Isso. 12 apóstolos, 12 tribos e 1000 representando um número grande. Um número grande. Os 144 mil na terra representam o povo de Deus que está vivo aqui na terra, nesse momento. E no mesmo texto, capítulo 7, do outro lado, lá na eternidade, há uma grande multidão. O Apocalipse nos apresenta então o povo de Deus na terra, na forma de 144 mil, selados por Deus, o selo da salvação do Espírito Santo, e lá no céu, uma multidão inumerável que não pode ser contada. Então, o capítulo 7 descreve o povo de Deus, vivo na terra e já reinando no céu com Cristo, cantando louvores na forma de uma multidão. Amém. Pessoal, na verdade eu acabei as perguntas. Acredito que vocês tenham mais perguntas, provavelmente, mas o nosso tempo se esgotou. Então, o pastor estará com a gente aqui no culto, né? Então, eu já queria agradecer novamente a presença do pastor aqui e orar para a gente finalizar o nossa... Deixa eu dar uma palavra em 30 segundinhos. Claro. Meus queridos, eu sei que as respostas foram objetivas e curtas e você queria que eu as desenvolvesse. E eu gosto de desenvolver respostas. Cada pergunta geralmente gera 15 minutos de resposta. Mas não dá para fazer. Então, vou recomendar para você o meu canal no YouTube. Eu tenho muita coisa sobre este assunto lá. Valtair Miranda. Vai lá no canal do YouTube, se inscreve e você vai ter quase 300 vídeos sobre este assunto lá para você assistir. E o meu livro que eu trouxe hoje sobre escatologia e também tem muita coisa sobre estes assuntos. Então, esses dois elementos podem ajudar os irmãos a lerem mais, estudarem mais sobre escatologia. Pessoal, e aí para ajudar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas perguntas, vou achar vídeos de referência dos quais o pastor comentou, vou colocar no documento aqui que eu criei e vou distribuir esse documento para a igreja. Então você vai conseguir acessar de forma objetiva, né, ver a resposta, não objetiva como ele respondeu aqui agora, por causa do tempo, mas você vai conseguir acessar e você vai ter a resposta lá de forma mais detalhada e mais profunda, tá bom? O pastor quer falar alguma coisa? Não? Oração. Vamos orar então para a gente daqui a pouco cultuar a Deus. Paizinho, Senhor, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tantos ensinamentos preciosos, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pai, o quanto de esperança que o Senhor trouxe, Senhor, para nós hoje, Senhor. A certeza, Senhor, da Tua vinda, Senhor. A esperança, Senhor, de que iremos, Senhor, estar contigo, Senhor. Pai, por isso eu te agradeço, Senhor. Eu quero te pedir que no nome de Jesus isso esteja gravado, Senhor, em nosso coração, Senhor, para que no meio, Senhor, da perseguição, Senhor, do qual passaremos, Senhor, que a gente não desanime, Senhor, porque o Senhor virá, Deus,
E o Senhor, Deus, nos levará para o Senhor, Deus, o Senhor nos trará, Senhor, a tua paz, Deus. Mas, Senhor, por enquanto, Senhor, passaremos por dificuldades, Senhor. Por isso, Senhor, eu te agradeço, Senhor, quero te pedir que o Senhor fortaleça a fé de cada irmão meu que está aqui, Senhor. Fortaleça, Senhor, também a fé do meu pastor, Senhor. Fortaleça a fé do pastor Valtair, Senhor, que no nome de Jesus a tua palavra continue sendo pregada, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor, Deus, seja cultuado, Senhor, que a gente possa entregar de todo o nosso coração o culto, Senhor, que estará por vir, Senhor, agora, Senhor, daqui a 15 minutos, Senhor, que a gente entregue de todo o coração, Senhor, e possa louvar ao Senhor, Deus, como aqui em Apocalipse é falado, Senhor, louvor e entrega de todo o coração ao Senhor, Deus. Continua conosco, Deus, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém.